20 coisas interessantes que você tem preguiça de pesquisar no Google. Por que o céu é azul? Por que não existem mais dinossauros? Por que as árvores mudam de cor? Se você passa bastante tempo com crianças, você conhece as intermináveis perguntas que parecem simples, mas seguidamente deixam você coçando a cabeça. Contudo, apenas porque nós crescemos não quer dizer que a nossa curiosidade sobre o mundo tenha desaparecido. Então, se você está pronto para finalmente ter as respostas para as perguntas aleatórias que estão em algum canto do seu cérebro, você está assistindo ao vídeo certo. Por que temos arrepios? Arrepios se formam quando pequenos músculos na base dos folículos capilares se contraem. No reino animal, ao deixar os pelos em pé, cria-se uma espécie de isolamento da temperatura, o que faz com que o corpo se aqueça mais rapidamente. Em caso de perigo, ter todos os pelos da pele levantados ajuda o animal a parecer maior e mais ameaçador para o inimigo. E mesmo que a gente não precise de pelos para nos manter aquecidos ou assustar inimigos, os humanos ainda sentem arrepios em temperaturas frias ou em determinados estados emocionais. É o resultado da liberação instintiva de adrenalina, o que significa que arrepios são apenas uma lembrança evolucionária dos nossos ancestrais. Por que a sua voz soa diferente em uma gravação? Você já escutou a sua própria voz em uma gravação? Irreconhecível, não é? O que causa isso é a habilidade que os nossos ossos têm de conduzir o som. Outras pessoas escutam as ondas sonoras da nossa voz sendo transmitidas através apenas do ar, e uma gravação também só contém estes sons. Contudo, a forma como escutamos a nossa própria voz é uma combinação dos sons regulares com os sons de baixa frequência transmitidos pelos ossos do nosso crânio. É por isso que a primeira gravação que você escutar da própria voz pode ser uma surpresa chocante. Por que o nosso cérebro congela quando ingerimos bebidas ou alimentos gelados? Todos conhecemos a sensação estraga-prazeres de ter o cérebro congelado quando comemos sorvete ou mesmo sacolé. Ou talvez isso tenha acontecido com você quando inalou o ar durante uma corrida no parque em um dia muito frio. O que acontece é que quando alguma coisa extremamente gelada encosta no céu da nossa boca, o centro nervoso localizado ali tende a reagir de maneira exagerada. Ele entra em pânico e, em uma tentativa de aquecer o cérebro, os nervos enviam a mensagem para as veias sanguíneas incharem. Ah, nervos, acalmem-se e deixem eu curtir meu milkshake. Felizmente para nós, esta pontada de dor tende a durar não mais do que meio minuto. Por que o sol escurece a sua pele, mas clareia os seus cabelos? Em ambos os casos, os raios ultravioleta do sol quebram a melanina, que é responsável pelo pigmento da nossa pele e do nosso cabelo. A diferença está no fato de que o cabelo é formado por células mortas, enquanto que as células da pele estão vivas. Por isso, quando o pigmento é destruído pelo sol, ele não é reabastecido no cabelo, e então fica mais claro. Contudo, a sua pele responde à agressão do sol com um reabastecimento mais forte de melanina, o que a deixa com a coloração mais escura, dando a você o bronzeado de verão. Por que o tempo passa mais lentamente quando somos crianças? Você tem a sensação de que entre cada um dos seus aniversários o tempo está acelerando? Bom, isso acontece porque provavelmente quando você era criança, você precisava lembrar de mais eventos. Crianças estão apenas conhecendo o mundo à sua volta e a memória delas precisa coletar mais dados. Então, o ano delas contém mais eventos novos e desconhecidos do que o de um adulto. Adultos possuem o fator de já passei por isso, já fiz isso, o que significa que eles podem confiar nas suas experiências prévias para passar rapidamente por certas situações. Mas uma criança não tem essa experiência e por isso ela precisa gastar tempo analisando muito mais informações. Então, talvez a expressão mais correta seria o tempo voa quando você precisa ser um adulto.
seus olhos não ficam gelados em temperaturas frias? Bom, essa é uma pergunta interessante. A resposta é que não existem receptores de temperatura nos nossos olhos. Ainda mais, a maior parte dos nossos olhos está dentro do crânio, então a corrente sanguínea interna os mantém sempre aquecidos. Por que fechamos os olhos quando espirramos? Imagine este pesadelo. Você está dirigindo em uma autoestrada movimentada. Você vê a sua saída e precisa trocar de pista. No exato momento em que você está conferindo o movimento de carros na pista que você precisa ir, você sente um espirro chegando. Logicamente, você sabe que toda vez que você espirra, você fecha os olhos. E por que isso acontece? Cientistas ainda não têm absoluta certeza, mas eles acreditam que isso possa ser uma resposta instintiva para manter longe dos olhos quaisquer restos e germes que saiam voando da sua boca. Isso também pode ser devido aos músculos da face, inclusive aqueles ao redor dos seus olhos, que se comprimem involuntariamente quando você espirra. Por que pombos da cidade não ficam nas árvores? Os pombos que vivem em áreas urbanas desenvolveram o hábito de ficar em terrenos rochosos quando não existem árvores por perto. Isso quer dizer que eles não herdaram o reflexo de ficar em árvores dos seus primos de áreas rurais ou da selva. A estrutura das suas extremidades não os impede fisicamente de sentar em árvores. Eles apenas não estão acostumados a esse comportamento. Então, é possível dizer que esses pássaros foram urbanizados. Por que a poeira é branca quando o fundo é preto e preta quando o fundo é branco? A poeira é cinza, mas o tamanho minúsculo das partículas nos impede de enxergar a sua cor real. A gente apenas percebe a diferença se as partículas são mais claras ou mais escuras que o plano de fundo. Por que guaxinins lavam a sua comida? Não é apenas bonitinho, mas também prático. Guaxinins normalmente pegam a sua comida da água ou próximo dela, então pode ter lama ou alga no alimento, e é isso que eles tentam tirar. Uma razão para isso não ser tão bonitinho assim. Guaxinins também podem matar as suas presas dessa forma, simplesmente enxaguando a vida delas para fora. Dá pesada. Por que pássaros voam em formações de V? Primeiramente, é uma maneira de poupar energia. Não como aquelas lâmpadas chiques. Deixa eu explicar. Os pássaros que voam nas fileiras da frente criam correntes de ar com as suas asas. Aqueles que voam nas fileiras traseiras podem pegar essas correntes e gastar menos energia. Bom, se eu fosse um pássaro, eu definitivamente iria escolher ficar nas fileiras de trás. Ainda mais, essa formação permite que todos eles enxerguem o seu líder, que sempre voa na frente. Por que bocejamos quando estamos cansados? Quando nos sentimos cansados ou sonolentos, a nossa respiração desacelera. O seu organismo não gosta disso, pois ele precisa que o seu sangue esteja repleto de oxigênio. Então, quando bocejamos, os seus pulmões se enchem de ar e assim alimentam o seu sangue com o oxigênio que ele precisa carregar para o resto do corpo. Outra razão pode ser o fato que bocejar alonga e flexiona os músculos no seu peito, o que acelera o seu batimento cardíaco e dá mais energia. Interessante, não? Por que um córrego faz barulho? Eles fazem esse som quando bolhas de ar se formam na corrente e então estouram. O estouro dessas bolsas de ar cria essa variedade de sons. Deve ser por isso que, como diz o ditado, os rios profundos correm em silêncio, enquanto os córregos rasos fazem barulho. Por que sentimos enjoo com o movimento?
Isso acontece porque o nosso cérebro é bombardeado com informações contraditórias de diferentes partes do nosso corpo. Por exemplo, se você está em um navio, o seu ouvido interno sente o movimento das ondas, mas os seus olhos não enxergam isso. O cérebro tenta fazer com que essas duas sensações opostas concordem e fica confuso. O resultado disso é tontura, náusea e suor, para dizer apenas algumas consequências. Você já ficou enjoado em um navio ou carro? Conte pra gente nos comentários abaixo. Por que relógios têm movimentos circulares? Antes de termos relógios digitais ou até mesmo mecânicos, tínhamos relógios de sol. Esses relógios antigos tinham uma estaca no centro, que formava uma sombra ao redor do prato de acordo com o movimento do sol. No hemisfério norte, o movimento do sol fazia com que a sombra se movimentasse da esquerda para a direita. A primeira versão de um relógio mecânico foi inventada lá algum tempo depois. Então você pode agradecer ao sol por aqueles ponteiros girando ao redor do relógio. Por que o dedo anelar é usado para testes sanguíneos? Bom, parte disso é o processo de eliminação. O polegar e o dedo mínimo são intrinsecamente ligados ao pulso. Então, se você contrair uma infecção ao furar esses dedos, ela pode subir para o braço. Portanto, é aconselhado utilizar qualquer dedo para um teste sanguíneo, com exceção do polegar e do mindinho. Além disso, o anelar é o dedo menos sensível. Ele trabalha menos que os outros dedos e tem a pele mais fina. Já que você não usa esse dedo tão frequentemente, furá-lo não dói tanto e ele cura bem mais rápido. Por que piratas utilizavam um tapa-olho? Tapa-olhos eram usados para cobrir o olho que perderam em uma batalha épica, não é? Errou! Tapa-olhos pretos não estão ligados a olhos faltantes ou danificados. Piratas os usavam para conseguir enxergar no escuro. O olho humano leva mais de 25 minutos para se adaptar de um ambiente claro para um escuro. Então, quando os piratas precisavam ir para o convés inferior, onde a iluminação era precária, eles podiam simplesmente remover o tapa-olho. O olho que estava coberto por ele já estava adaptado à escuridão, e assim isso os ajudava a enxergar no escuro. Por que as cabras têm pupilas retangulares? Estes animais, assim como cavalos e hipopótamos, precisam de pupilas retangulares para sua sobrevivência. Com a ajuda dessas pupilas estranhas, cabras conseguem enxergar mais de 280 graus à sua volta, o que as permite avistar seus predadores onde quer que estejam. É especialmente importante para animais de pastagem, que mantêm a cabeça próxima ao chão. Por outro lado, pupilas que lembram fendas verticais, como as dos gatos, são típicas de predadores. Por que você precisa dormir? Dormir otimiza as sinapses no seu cérebro. Isso significa que as suas memórias são solidificadas e os pequenos pedaços de informação que você recebeu durante o dia passam da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ainda mais, o seu corpo exige este tempo de descanso para se recuperar, desenvolver tecido muscular e sintetizar hormônios. Lembre-se, quanto mais jovem você é, mais você precisa dormir. Ou você sabe, é totalmente aceitável para um adulto dormir 17 horas nos finais de semana, não é? Para onde vai o lixo do banheiro em um avião? Não sai voando a alta velocidade em direção ao solo? Esperamos que não. Isso soa perigoso e nojento. Quando você aperta a descarga em um avião, se abre uma válvula que suga tudo da patente. Estes conteúdos são levados para um tanque de armazenamento em segundos. Somente um desses tanques pode armazenar 75 litros de dejetos. Assim que o avião pousa, um caminhão de serviço remove todo o lixo dos tanques. Nosso respeito a quem tem como trabalho dirigir este caminhão.
Você encontrou respostas para algumas das perguntas que te deixavam com a pulga atrás da orelha? Clique no botão curtir se sim. Qual fato foi o mais surpreendente? Conte-nos nos comentários abaixo. Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se para se juntar a nós aqui no Incrível.